Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Todas as coisas cooperam, é uma pergunta. A palavra do Senhor nos diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome. Agradecemos-Te por dar-nos nova oportunidade de cá estarmos e de também podermos ter este tempo para meditarmos na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo neste momento nos instrua, Pai. E que o Senhor, ó Deus, fale com cada um que aqui está hoje, com cada um que nos ouve, da forma que o Senhor tem para falar com cada um. Envia a palavra Tua para cada um de nós, Pai. Fala aos nossos corações. Esse é o nosso anseio. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como falei-vos ainda há pouco, temos conosco um texto lindíssimo, tão belo, tão conhecido, mas que também nos causa certos arrepios. E eu digo isso porque é um dos textos usados, às vezes e muitas vezes, por pessoas que não acreditam em Deus, usam para nos atacar. Afinal, como é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Ou quando é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Como a morte de uma pessoa querida pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Como que as doenças que não têm um tratamento, as dores, alguém que perde os movimentos, alguém que é assolado por uma depressão, como que a fome, como que perder alguém para os vícios pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Me explique, Deus, não é? Como é que tudo coopera para o bem daqueles que te amam? Há um grito de angústia, me parece, nesse sentido. Porque para a racionalidade, isso não parece ter muito sentido. Como é que tanto sofrimento de cristãos espalhados pelo mundo, como isso pode ser bom? Como é que isso pode cooperar? Onde é que isso pode cooperar? Paulo, ele está aqui a dar continuidade a um pensamento que iniciou-se nos versículos que antecedem esse texto, no desenrolar da vida cristã, nesta constante tensão do conhecido já e ainda não. Entre os sofrimentos do presente e a glória que há no porvir. Entre o velho éon, o velho mundo
e o mundo que virá, os sofrimentos do presente no velho mundo e a glória do porvir. Apesar da nova vida em Cristo, apesar dessa mudança de vida, o cristão ainda vive e viverá sempre, enquanto aqui estiver, no mundo onde o sofrimento e a dor continuam e continuarão a ser a realidade. A criação do Senhor, toda a criação, sofre as consequências da queda por causa da injustiça do ser humano que escolhe o pecado, que escolhe afastar-se de Deus. As consequências são drásticas. E nesse sentido, toda a criação, e aqui algo tão precioso, toda a criação geme. Tanto o cristão, quanto toda a criação geme, aguardando pela manifestação plena do novo mundo. E aqui é uma tensão muitíssimo interessante, porque o texto não fala apenas do gemido inexprimível do Espírito Santo, mas fala do gemido de toda a criação. Depois fala do gemido dos seguidores da Igreja de Jesus, e depois fala do gemido do Espírito Santo. E o apóstolo, então, ele menciona os estágios diferentes que Deus segue e seguirá na concretização do seu plano de salvação, e conclui com um texto, com uma parte desse texto, que nos dá uma esperança, que nos renova a esperança, que está ali no final dos versículos 31 a 39, quando ele diz que, ainda que tudo aconteça, todo mal aconteça, isso não é suficiente para afastar aqueles que o amam do seu amor. Os sofrimentos do mundo que não atingem apenas o exterior, o corpo, mas também abalam o interior, o espírito, a fé. O apóstolo Paulo não é adepto daquela famosa teologia da glória, a teologia da glória que procura colocar a vida espiritual acima de qualquer fraqueza, como se nada pudesse atingir aqueles que amam a Deus. Porque se assim o fosse, esse texto não faria qualquer sentido. Se assim o fosse, como descompromissadamente alguns pregam a dizer que quando venha para Cristo, para que seja feliz, há aqui uma noção de felicidade, que é a felicidade que vem das nossas prospecções, daquilo que nós intencionamos viver, e que nós passamos essa responsabilidade daquilo que nós queremos para Deus, e quando isso naturalmente não acontece, nós ficamos tristes. Para nós é algo muito difícil. E é justamente aqui, irmãos, e a beleza desse texto, uma das belezas desse texto, que é diante da fraqueza extrema do ser humano, é só quando há, de fato, a fraqueza extrema do ser humano, que o próprio Espírito entra em ação, a interceder com gemidos inexprimíveis, em favor daqueles que são surpreendidos por essa fraqueza resultante desses sofrimentos. É diante disso que também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. E aqui algo muito interessante também, porque todo o texto do Novo Testamento, notadamente, nos conduz à oração, nos conduz a formas de oração, a grandeza dos motivos, das formas, dos conteúdos, e ao mesmo tempo manifesta uma total incapacidade, ao mesmo tempo que nos conduz à oração, a orarmos, manifesta a total incapacidade que nós temos de orar. Porque é quando nós oramos que nós encontramos-nos face a face com Deus. Que é quando nós desnudamos-nos de quem nós somos, das nossas arrogâncias, daquilo que nós temos que esconder para poder viver às vezes bem,
dos problemas e delitos que nós carregamos, das coisas que não fazem nem sequer sentido compartilhar com os outros. Mas é no nosso choro, no nosso silêncio, por vezes no nosso silêncio, na angústia extrema, no não compreender. É aí que nós chegamos na total fraqueza, quando nós nada somos, e que nós não temos o que falar, e que nós não fazemos ideia para onde vamos, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque afinal, por mais que sejamos ensinados a orar, a buscar, a orar e a buscar, nós também aprendemos, e não é em algumas situações. O próprio texto inicia a dizer que sempre, em todas as situações, nós não sabemos sequer orar como convém. E nesse momento em que nós estamos, em que nós somos nós mesmos, que nós podemos, com a única pessoa que nós podemos ser, de fato, quem nós somos. Falar, de fato, quem nós somos. Aquela parte de nós que nós, às vezes, não queremos lembrar que existe, porque nos faz mal. Nós podemos falar com o nosso Criador, mas nós não temos a mínima condição. Porque face a face, com Deus, onde vigoram os seus critérios, onde o ser humano, na ocasião em que ele está mais desqualificado, precisamente neste momento que nós somos tão conclamados a fazer, nós não temos como fazer. E a condição básica, orar com fraqueza. É evidente que neste mundo que nós vivemos há muito sofrimento que é possível de ser evitado. Afastado, ou pelo menos amenizado, por ações humanas, por ações de pessoas responsáveis, engajadas numa luta por um mundo melhor. É evidente que sim. Há muitos casos de aflição e de dor, nesses que, por outro lado, não existe nenhum tipo de explicação racional, no sentido de causa e efeito, ou seja, nós não podemos fazer nada para que esses sofrimentos, alguns desses sofrimentos, não existam, mas eles estão presentes. Nós não temos a mínima condição de explicá-los. Nós não temos palavras com relação a eles. Nós não temos palavras em relação à dor de uma família que perde uma criança com seus 3 anos e pouco, quando está tudo bem. Nós não temos muitas vezes palavras, ou na maior parte das vezes palavras. As pessoas estão aflitas ao nosso redor, desesperadas, angustiadas, e nós não sabemos o que dizer. E em circunstâncias como essas, em que desaparece qualquer tipo de perspectiva, e que mesmo a fé daqueles que confiam em Deus fica extremamente abalada, que por vezes nós somos pegos a pensar e de forma desacreditada, revendo as nossas caminhadas, até a sentir-se abandonados por Deus, e a lembrar dessa assistência que o Espírito Santo nos dá. Mas afinal, há uma assistência do Espírito Santo quando estamos em profunda fraqueza. Mas isso ainda não explica por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? O propósito e o plano de Deus é o que está por detrás de tudo o que acontece com aqueles que nele creem e também com aqueles que não creem nele. Porque ele tem o controle daqueles que são chamados segundo o seu propósito e de tudo.
E o plano de Deus é eterno. E por ser eterno, não é apenas terreno. Mas é comum que nós e as pessoas transfiram para Deus os seus desejos e esperem dele respostas que apontem para o plano terreno. E nisso reside um dos fatos de não entendermos muito bem como e porque tudo aponta para o bem daqueles que o amam. Ora, eu espero saúde e, de repente, uma doença avassaladora. Eu espero uma vida próspera e vivo na pobreza. Eu espero um relacionamento bom e duradouro com alguém, mas uma separação. Espero longevidade, a morte. Espero filhos, não os tenho, etc. Só é possível compreender essa definição quando nós entendermos que o texto não nos fala desse tipo de intenção que nós temos, mas nos fala única e exclusivamente do plano que é o plano de Deus e não do plano que é o plano humano. Porque, de fato, se for de acordo com os nossos planos, a resposta é não. A resposta é não. Não é tudo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se for de acordo com as nossas esperanças, expectativas, com aquilo que nós transferimos para Deus. Dizer isso seria uma mentira, uma cegueira, uma enganação. E é uma forma muito didática para que nós possamos compreender isso, a partir de uma pessoa que nada menos é do que Jesus Cristo. A partir da leitura de quem o via a ser preso, surrado, escarneado, crucificado e morrer na cruz do Calvário, não. Nada estava a cooperar para o bem daquele que dizia amar a Deus. Nada estava a cooperar. O sacrifício do Cristo não fazia qualquer sentido no plano humano, na sua vida terrena, para quem não acreditava nas suas palavras, e até para os que acreditavam. Mas fazia parte do plano eterno da salvação da humanidade. Ou seja, tudo cooperar não apenas deságua em coisas boas para aqueles que amam a Deus, mas deságua nos planos de Deus, que, indiferente da forma que se apresentam, culminam na glorificação dos seus filhos e filhas. Isso que, por vezes, é muito dolorido, muito sofrido, e por muitas dessas vezes temos que lidar com frustrações, com as perdas, com a tristeza, com a insatisfação, com o abandono, com a pobreza, com o fato de não termos saúde, com a morte. Mas da parte de Deus, nós não temos qualquer promessa de que nós não passaríamos por isso. É insensato dizer que nós temos promessas de Deus que nós não passaríamos pelas aflições. Aliás, nas palavras do próprio Cristo, aqui onde nós vivemos, nós teremos as aflições. Mas devemos ter bom ânimo, esperança. Ele venceu o mundo. Do ponto de vista humano, Jesus Cristo venceu o mundo? Ele morre na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou. Sim, por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o plano de Deus não é o plano de acordo com as nossas expectativas. É um plano que aponta para hoje, sim, mas aponta muito mais para aquilo que é eterno. É o plano que não é humano, mas sim o plano eterno, e sim, definitivamente, nesse sentido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, a fim de que ultimem sua carreira e usufruam do eterno plano de Deus. Tal como lemos no fechamento desse texto. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores
por meio daquele que nos amou. Versículo 37. 38. Pois estou convencido, nem a morte, nem a vida, nem anjos, mas nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É diante das situações mais difíceis, diante das frustrações, diante da nossa extrema fraqueza, diante daquilo que não deu certo, diante da morte, diante das perdas, quando nós não sabemos o que falar, como orar, como aconselhar, é nesse momento, especialmente, que passaremos, e por vezes estejamos a passar, que Ele nos assiste. E a beleza da fraqueza é essa. Quanto mais fracos estamos, mais podemos usufruir do benefício de estar mais perto de Deus. E de, além de tudo, ter o seu Espírito Santo a interceder por nós. Esse é o meu desejo para nós, esse é o meu desejo para toda a igreja, que seja um conforto, que seja como um conforto no nosso coração. Nos momentos bons e nos momentos ruins, Ele está a assistir por nós. Que Deus assim nos abençoe.